Eu também já andei correndo perigo. Isso aconteceu outra vez comigo. Amiga, isso já cometeu tantas outras vidas. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor. Oh, amigo, eu também já andei correndo perigo. Chegou bem o som aí para vocês? Chegou bem. Então, legal. Muito bem. E Ai. muito bom Ó, que começar bom. nossa conversa com a sua música, com a sua linda voz. Nossa, presente. Assim, mudado o protocolo só para agradar a Karina, né? Foi. Ela é a grande culpada desse encontro, desse segundo encontro. Ela é a grande mola propulsora dessa coisa toda. Fico muito feliz. Paula, é sempre demais ouvir você cantar. É sempre muito bom. Desde que eu te conheci, eu te acompanho nas redes, no Spotify, e são só lembranças boas e sentimentos bons. Fico muito feliz. A gente está aqui. Eu fico feliz. A gente está aqui reunindo pessoas pela segunda vez. Vocês vão ter acesso à segunda conversa, porque a primeira vai ficar guardada nas nossas memórias. Nós já fizemos um primeiro encontro muito emocionante. Fazia tempo que eles não se encontravam. E aí eles puderam se rever. A Paula cantou para a gente algumas vezes. E essa gravação ficou só nos nossos corações mesmo. Essa gravação por problemas técnicos ficou aí perdida, e aí eles super toparam a gente fazer essa segunda gravação. Então, para mim é muito bom. Sejam muito bem-vindos. Mauro, Húngaro, Megumi, Karina e Paula. Obrigado pelo convite de novo. E aí a gente vai falar, será que a gente pede para o Mauro falar tudo de novo, falar de ouvidos calados? De novo ele conta tudo? Tem que ficar falando e falando sempre, porque é um documentário incrível, chega sutil, suave, em muitas pessoas que estão precisando desse acolhimento. É o documentário que proporcionou que a gente se encontrasse, que a gente fizesse essa amizade, fortalecesse círculos internos. Então, às vezes a gente planta uma sementinha, espera ela germinar na hora e nem imagina que às vezes pode ficar frustrado achando que não deu em nada, e quando vem o retorno disso é algo realmente muito impressionante. Hoje eu digo com 100% de certeza, Karina na minha vida por conta da Megumi, que por conta do Mauro, que por conta do Ouvidos Calados.
não é isso? Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas. Eu gosto de gravar podcasts para que eles se tornem atemporais, para que a gente não diga, é dia, é noite, ou que dia é esse, para que a pessoa possa ouvir em qualquer momento e ela se sinta presente naquilo. Só que esse podcast, ele está quebrando diversos protocolos. Por a gente estar gravando pela segunda vez um episódio que não foi ao ar, estamos gravando justamente para conseguir colocar ao ar. A gente vai repetir alguns temas que a gente discutiu e a gente também está às vésperas de entrar no mês de setembro de 2020, um ano cheio de reviravoltas, e a gente decidiu hoje, 31 de agosto de 2020, gravar esse episódio para recepcionar o Setembro Amarelo, para falar do Ouvidos Calados e para a gente trazer aí o que a gente tem de melhor, que é humanidade, acolhimento, palavra, escuta. Então sejam bem-vindos, a gente vai fazer com os microfones de todos abertos para que a gente possa ir trocando e conversando. E eu já prometo que vou fazer pouquíssimas edições, a ideia é colocar no ar para que as pessoas sintam que está sendo esse nosso encontro. Eu acho que a gente pode falar do Setembro Amarelo porque é o último dia de agosto e amanhã já faz parte desse mês que é tão importante assim. Então, eu não sei, eu sugiro, de repente, a Karina talvez, que deve estar com a agenda lotada esse mês de setembro agora, de repente pode começar puxando um pouco sobre, né, a importância, e aí a gente complementa, talvez seja um bom caminho. Posso puxar, então, né? Porque, na verdade, eu acredito que a prática da prevenção, principalmente dos comportamentos autodestrutivos, sobretudo o suicídio, tem que ser prática diária. Então, a gente só coloca realmente este marco de ser o setembro, mas deveria acontecer de janeiro a janeiro, dia após dia, porque quando a gente fala de sofrimento existencial, a gente fala realmente de uma necessidade, principalmente de uma ampliação, e uma necessidade de ampliação de conscientização brasileira, principalmente. E eu acho que nós estamos assumindo esse protagonismo da gente realmente poder acolher as pessoas em sofrimento e as pessoas que pensam na morte como possibilidade. Então, eu acho que, tenho certeza, que a possibilidade da gente falar sobre isso e o documentário, o Ouvidos Calados, ele foi realmente um evento na minha vida, né? Porque a partir dele, né, eu pude ter algum recurso, inclusive, para me ajudar, né, nos cursos que eu ministro sobre manejo do comportamento suicida, sobre luto por suicídio, né, que esse é o caminho que eu tenho feito e percorrido, e hoje em dia eu não me sinto mais solitária. Então, eu gosto bastante desta ideia da gente estar se agregando novamente. Primeiro, porque para mostrar que mesmo que as coisas não dão certo, a gente sempre tem uma segunda chance. E esse momento, para mim, significa e representa uma segunda chance, da gente poder fazer diferente, da gente poder sempre se oportunizar, primeiro, a se juntar, né? A Paula, eu vou contar uma fofoca, ela começou essa nossa conversa, a segunda conversa, falando que ela fez questão de apagar o arquivo para que a gente pudesse se confraternizar novamente. E realmente eu acho que é isso, se a gente tiver boas desculpas, né, para a gente se confraternizar com quem nos faz bem, eu acredito que esse o acolhimento e o estilo de prevenção que eu gostaria de fazer esse convite, principalmente porque eu acho que, assim, falar é importante, fazer eventos é importante, mas a gente proporcionar o acolhimento deste sofrimento e, né, incentivar sempre as interações do bem,
as interações e conexões que nos fazem bem, nos fazem sentir importantes, pelo menos. Eu acho que é isso que a gente construiu entre nós 6. Éramos 6 na primeira conversa e continuamos 6 na segunda conversa. E se eventualmente não der certo esta gravação, a gente continua, assim, entende? Porque essa é a ideia da gente persistir, insistir para a gente não desistir da vida. Então, acredito eu que para mim é uma honra estar com vocês e tudo por sua causa, Mauro, tudo por causa do Ouvidos Calados, que ampliou, né, não só os meus ouvidos, mas assim a minha força vital para continuar na prevenção do suicídio. E aí Ouvidos Calados me deu o presente, dentre eles, o meu amigo, que eu faço questão de falar que ele é meu amigo, né? Húngaro. Todas as vezes que eu dou entrevista, eu falo do húngaro, falo da frase que eu acho lindíssima, que ele falou no documentário, que antigamente a gente perdia os nossos filhos para as ruas e hoje em dia a gente perde os nossos filhos para os quartos. Hoje em dia, na verdade, está todo mundo perdido dentro do quarto e dos aposentos, principalmente nessa pandemia. E outro presente que eu recebi do Ouvidos Calados foi a Paula, né, Calvasiuk. Como é que eu falo o seu sobrenome, meu anjo? Me ajuda. Cavalciuc. Cavalciuc. É quase um cavalcante que muda de caminho ali. Cavalciuc. Ai, gostei. Você viu? Um vai ajudando o outro, né? Porque a voz divina que eu a primeira vez ouvi, né? E eu adoro música. Minha mãe foi professora de música. Isso quer dizer que eu sou muito ligada à música. E quando a primeira vez eu escutei a voz divina desta mulher, né, e descobri o quanto que ela é famosa, o quanto ela é dedicada para a música, e ela passa na voz dela a sensibilidade única de uma pessoa que é incrível, e eu tive também o privilégio, né, de conhecer. Aí eu, né, falei, nossa, eu ganhei a vida, né, porque eu ganhei amigos. Aí, fora isso, né, a Meg chama o Mauro para fazer um Momento Cast. E o Mauro divulga no nosso grupo Ouvidos Calados, e eu amei a outra voz aveludada, que é da Paula Calbianco. E esta Paula, não por acaso, me chamou muito a atenção e fez com que eu fizesse uma coisa que eu nunca faço. Eu pedi solicitação de amizade, porque eu fiquei tão curiosa pela voz dela e pela curiosidade que quando vocês estavam gravando o Momento Cast, né, com o Mauro sobre Ouvidos Calados, eu vi assim uma certa curiosidade que me encantou da Paula, perguntando para o Mauro, e a Karina, Mauro? Né? E aí então o Mauro fala, olha, a Karina chegou lá no último momento, porque a agenda dela era difícil. Tal. E aí, assim, foi muito interessante, porque eu ouvi aquele Momento Cast, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa mulher. E aí mandei uma solicitação de amizade para Paula, ao que Paula Calbianco me responde praticamente quase na hora. E aí foi assim, de encantamento e de amor, que hoje eu tenho a grata satisfação de ter a Paula como a minha afilheza. É uma mistura de afilhada com sutileza, porque a Paula, para mim, é a rainha das sutilezas, né? É a rainha de uma certa sensibilidade, advogada, podcaster, paisagista e outras coisitas a mais, que, olha só, tudo isso por causa do Ouvidos Calados. Então, Mauro, eu passo a bola para você, porque, primeiro, eu quero te agradecer, né? Agradecer por essa genialidade, porque o Ouvidos Calados, para mim, tem sido e representa um recurso que tem uma sensibilidade e uma abordagem poética, né, que faz com que a gente olhe e converse sobre o suicídio de uma forma muito cuidadosa. Então, eu só tenho que te agradecer por você também me colocar, né, no último instante, mas estou aqui, né? Segunda, terceira vez, quantas vezes for necessário. Eu acho que é bem legal você falar isso dos encontros, né? Como são necessários, importantes.
né? A gente está se encontrando de novo e está todo mundo de novo, né? Aqui para a gente debater algo que é muito importante, assim. E assim, Ouvidos Calados, para quem não sabe, espero que esteja muitas pessoas novas ouvindo agora a gente aqui. Então, Ouvidos Calados é um filme documentário que trata da questão do suicídio. E é um filme que reuniu muita gente queridíssima, muita gente com muito entusiasmo de falar e fazer acontecer. E está acontecendo até agora, né? Nós lançamos Ouvidos Calados em 2018, em fevereiro, que também tem a ver com o que você está falando, né, Karina? Para conversar e para lançar e para fazer as coisas não precisa ser só setembro, né? O filme foi lançado em fevereiro e a gente está hoje ainda, 2 anos depois, a gente está debatendo e espero que continue debatendo sobre o assunto, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que debater e ter o acesso ao conhecimento, né? Então, são muito bonitas as suas palavras sobre que o Ouvidos Calados que gerou tudo isso, né? Mas a Karina já estudava, já era uma pessoa que é suicidologista, né, Karina? Então, eu acho que esses encontros, eles chegam sempre quando são necessários, né? Nós fomos atrás das pessoas, as pessoas vieram, e as pessoas elas vieram com a sua vontade, doando o que elas podiam doar para o filme. Foi uma grande junção de grandes talentos no filme. E eu acho que é por isso que deu tanto certo e está dando certo até hoje, assim, né? E os encontros estão continuando, né? A Paula Calbianco, a Megumi, que estão chegando agora no filme, né? Assim, então faz todo sentido a gente estar ampliando, né? E ele é um documentário, assim, cheio de delicadezas. Eu vou fazer uma parte de Indeza, você estava falando que foi para o Momento Cast. De fato, eu e a Megumi, nós gravamos com o Mauro a primeira vez para o Momento Cast. Só que era tudo um assunto muito delicado e eu ali, como é muito delicado, e eu ali tentando digerir aquilo com que também se passava na minha vida, e eu disse, Meg, eu não vou conseguir colocar. Como é que eu vou tratar esse assunto no Momento Cast, que fala do encantamento, da busca, da meditação? Como eu vou abordar esse assunto? Eu não vou conseguir. E a Megumi, não? Como não vai conseguir? A gente tem que tratar esse assunto. As pessoas precisam ouvir isso. Eu falei, Megumi, não vou, vamos jogar no Cucas. Paula, tudo bem, põe no Cucas, mas você tem que encarar, vai ser Momento Cast. Eu falei, será, Megumi? Começamos a gravar. Fui assistir o documentário. E eu estava com medo, muito medo de assistir o documentário, ficar impressionada, chateada, E aí, pouco antes de gravar com o Mauro, como que eu ia gravar com o Mauro sem assistir o documentário? Fui assistir o documentário e fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz de não ter me chateado. É um assunto com tantas delicadezas, né? E a forma foi gerando um respeito profundo pelas pessoas que estavam ali, pela arte que foi produzida, pelo trabalho do Mauro, e a vontade de conversar com ele só acendeu mais, né? E aí o documentário traz mar, traz portas, traz a trilha sonora, ela é realmente muito emocionante. E a gente terminou de gravar com o Mauro e eu disse, Meg, vou pôr no Cucas. A Megumi queria, né, me degolar. Eu falei, não, você vai ter que fazer outra edição para o Momento Cast. Eu falei, não, Meg, vamos. Aí eu sondei com algumas pessoas, notei o tabu que é o assunto, e as pessoas diziam, não põe esse assunto não, no Momento Cast, de jeito nenhum. Põe, não, a gente não quer ouvir isso no momento. Pessoas próximas que sempre me davam feedback, né? E hoje a gente está gravando esse episódio para o Momento Cast, hoje eu me sinto responsável, corresponsável. Acho que a gente tem que falar desse assunto, a gente tem que desmistificar, tem que quebrar esses tabus, trazer conversas como essa, aproximar as pessoas. Então o episódio foi lá do Cucas de Indeza, você ouviu do Cucas, né? E a gente hoje grava para o Momento Cast. Desculpa primeiro pelo meu erro, Não. Mas eu acho que nada é por acaso. Agora a gente vai chegar no Momento Cast, né? E a gente só chega onde a gente quer, ou pelo menos Megumi, né, que brigou bastante para que entrasse, né? Porque isso me faz pensar, sozinhos a gente consegue pouca coisa,
né? E aí então fica só Cucas mesmo, fica a ideia de ser uma ideia solitária. E aí a gente foi agregando e criando tanta força nesse grupo que o primeiro encontro foi divino, né? E aí encontros divinos ficam no coração e na nossa alma. E aí isso deu sustentação para a gente se encontrar hoje para fazer essa gravação. Eu vi assim a boa vontade de todos nós, né? Porque a gente não ficou fixado no erro, na coisa que não deu certo. A gente falou bola para frente. E o húngaro falou uma coisa que o pai dele ensinou, né? Que assim, o carro só quebra para aquele que tem, né? Então os erros acontecem e aí eu acho que os desvios de rotas, né, acontecem para nos ajudar a chegar num lugar que a gente gostaria. Então, eu imagino que Megumi deva estar bem feliz agora, sem precisar ficar, né, convencendo a Paula, mas eu acho que tem uma certa maturidade que vai acontecendo com o tempo. Então, num primeiro momento em que eu me apaixonei por você, Paula, né? Foi exatamente no Cucas, né? Te ouvindo, e aí depois que eu ouvi o Cucas, eu ouvi outros episódios divinos também, e aí também comecei a ouvir o Momento Cast. E aí isso só me faz confirmar que a gente às vezes chega num lugar onde a gente esperou ou teve a expectativa só com a parceria. E aí agora sim, nós estaremos no Momento Cast, né, falando de Setembro Amarelo, né, com essa unidade de sentido mesmo. Eu gosto de refletir sobre os encontros, né? Por que eles acontecem? Porque se a gente refletir, existe uma magia que promove os encontros. Eu estou no CVV há 11 anos. Dia 15 fez 11 anos que eu estou lá. E nunca nem... A gente atende todo mundo que pede referência para, principalmente escola, trabalhos, para falar de suicídio. Mas eu não me recordo de nada que tenha tido tanta repercussão quanto Ouvidos Calados. E é interessante também a ramificação de encontros que Ouvidos Calados propiciou, como já foi dito pelo Mauro, pela Paula, pela Karina, o que só reforça essa sensibilidade, essa impressão de que eu tenho dessa magia, e eu costumo brincar que eu gosto das estratégias com que Deus usa para aproximar as pessoas. Pensar que uma consulta que o Mauro fez nos procurando possa chegar aonde estamos hoje é algo inimaginável e de conteúdo para uma reflexão muito profunda. E é importante que tudo isso transcorra no sentido, como bem já destacou a Karina na fala inicial e o Mauro também, voltado para que nós tenhamos os olhos e a consciência voltadas para que a prevenção do suicídio não é uma coisa de setembro, não é uma coisa de Setembro Amarelo. Nós devemos ter preocupação com isso o ano todo. E Setembro Amarelo, se a gente pode chamar assim, apenas põe um pouco mais de luz sobre um tema que precisa ser conversado. Em saúde pública, a prevenção se faz com informação. Não existe maneira melhor do que fazer prevenção, do que falar sobre o tema. E o Setembro Amarelo procura conscientizar todos nós de que devemos estar atentos e falar sobre esse tema sempre. Dito isto, eu quero reiterar a minha satisfação desse novo encontro, reforçar que o Mauro, apesar de nosso parentesco distante, eu não me lembro de tê-lo visto anteriormente, e os pais dele eram muito, muito comuns, com muita rotina eles visitavam os meus pais, e nós não nos conhecíamos.
E nem fui eu que atendi o Mauro quando ele procurou o CVV. E depois nós nos aproximamos e tudo foi como é hoje. Então, realmente nada é por acaso, né, Karina? Tamo junto, primo. Quando eu perdi a gravação e a gente tentou salvar, fiquei uma semana mais ou menos nessa aflição, nessa angústia. Aí falei, nossa, não vou me dar por vencida, o que eu vou fazer? Faço contato com a Meg. Meg, e aí? Você tem uma cópia do arquivo? Não tenho. Deixa eu olhar aqui, não sei o que aconteceu, acho que deu problema no download. Eu sempre salvo. Aí eu mando uma mensagem para a lindeza, Karina. Ai, você não vai acreditar o que está acontecendo. Não, eu não sei nem por onde que eu começo. Assim. Mas é uma situação, gente, não sei se mistura com o fato da advocacia, de não poder perder prazo, aquelas coisas do tipo, errar não tá no script, errar não tá no script. E lidar com aquilo tudo, parecia que tinha aberto um buraco sobre meus pés, do tipo, poxa, o tempo deles, e o encontro foi fenomenal, e como é que vai ser? Aí eu mando uma mensagem para ela, tamo junto. A gente começa tudo de novo, não tem problema, vamos agitar, imagina. Paula, se tem vida, tem jeito, não esquenta a sua cabeça. E, nossa, saiu uma casa das minhas costas, né? Aí manda no grupo, eu falei, poxa vida, que vergonha, gente, eu tava assim, passado. Aí o húngaro chega, para com isso, mas o que é isso? É tão fantástico, por que eu tô contando isso? Porque não tem presente maior do que você descobrir que a pessoa é o discurso dela. Porque nesse momento a gente pôde constatar, quando na primeira conversa que a gente teve, o húngaro falou muito do processo da escuta, e eu até queria puxar um gancho para isso. Eu aprendi muito aquele dia e fiquei muito emocionada com a maturidade, com a leveza desse ser, quando ele traz a escuta e o processo. Então ele é isso, foi o que você representou para mim. Quando a Karina fala também, eu falo, poxa, quando as pessoas me dizem, nossa, você conhece a Karina? Eu sempre ouço isso. Nossa, ela é fantástica, mas vocês são amigas? A gente é mais que isso, a gente é família já. E ela é aquilo que você está vendo num story, ela é aquilo que você está vendo numa live. A gente tem nossos defeitos, claro, mas predomina essa humanidade, né? Então, para mim, tomei um susto que não foi nada fácil, e eu não estou fazendo isso para justificar, é só para compartilhar como eu fui acolhida nesse processo e como foi aquela reviravolta do tipo, todo mundo ajeitou as agendas. O Setembro Amarelo é um mês cheio de atividades, como o húngaro bem disse quando a gente estava lá ajustando as agendas. A Karina, não, mas vamos tentar gravar antes de virar o mês e a gente está aqui tudo de novo. Então é nesses processos que a gente percebe se internalizou mesmo aquela prática. Então eu agradeço, porque mais uma vez eu aprendo muito com vocês, eu sou muito rigorosa com prazos e quando eu estou trabalhando com equipes. E ficou um mega aprendizado para mim de que tem jeito para resolver isso? Então vamos fazer. E aí, húngaro, eu te devolvo a palavra. Quando a gente fala de escuta lá no primeiro encontro, trazer um pouco dessa lembrança do que é essa escuta nesses processos dessa pessoa que precisa ser ouvida muitas vezes e vai dar tantos sinais para a gente. O ideal seria que todos nós tivéssemos consciência e estender o ouvido para aquele que está ao nosso lado e que precisa e que quer falar de alguma coisa que faz com que a sua alma doa. Infelizmente, o corre-corre da vida, e talvez porque ainda não tenhamos percebido essa importância, isso vai ficando do lado, né? E a pessoa continua com a dor, que essa dor só cresce. E o CVV se propõe a suprir essa lacuna, se assim posso chamar, que existe, se disponibilizando a ouvir aquele que quer falar, aquele que precisa falar, aquele que tem uma dor e não tem com quem se abrir. E o que o CVV faz, através de seus voluntários, é oferecer essa escuta empática, ouvir sem julgar, deixar que a pessoa faça o seu desabafo, que a pessoa ponha para fora aquilo que a angustia, aquilo que a faz sofrer, e com a crença de que fazendo isso ela possa
redesenhar aquilo que ela tem no seu interior, possa ressignificar aquele sentimento e possa caminhar, encontrar um novo ar, um novo sol, enfim, que ele possa continuar o caminho a que todos nós buscamos nessa vida. Daí a importância de estarmos atentos naquilo que podemos, apesar da correria do dia a dia, e ouvir sem minimizar o sofrimento de quem nos procura, de quem precisa falar, de quem está ao nosso lado, que muitas vezes ele nem quer falar, ele só quer que você bata na costa e diga, se precisar, eu estou aqui. Muitas vezes, talvez, nem tenhamos tempo para isso, mas essa escuta empática, essa necessidade de ouvir, nos faz despertar para essa necessidade de ter um olhar e um ouvido atento para quem está sofrendo. Não me deixe falar muito que eu tomo conta, hein? Eu brinco que eu não posso ouvir microfone. O húngaro fica falando e fica aqui só pensando no processo. Só pode ligar simplesmente para conversar, né? Se ela está sentindo sozinha, ela pode... Eu até acho que o CVV fez agora, dia 1º de março, 58 anos aqui no Brasil. E ele nasceu exatamente para fazer a prevenção do suicídio. Entretanto, à medida que aqueles sonhadores da época começaram a trabalhar, a pôr a mão na massa, eles perceberam que ouvir as pessoas, acolher as pessoas, já é fazer prevenção. Mas a gente sente que, decorrido tanto tempo, ficou esse preconceito mesmo de que ligar no CVV é estar pensando em suicídio. Daí a importância de momentos como este, Paula, da oportunidade que você dá de esclarecer a todos que o CVV não é só prevenção do suicídio. O CVV é um espaço para que as pessoas possam falar de si, que as pessoas não sejam julgadas. Porque, normalmente, como que acontece a conversa do dia a dia? Eu chego e falo que eu estou passando por um problema, a pessoa me interrompe para contar o dela como se o dela fosse mais importante. E os dois são importantes, mas naquele momento eu quero falar da minha dor. Não quero ouvir. Eu quero falar da minha. E o CVV faz exatamente isso. Ou seja, é uma espécie de apoio emocional que vai além da prevenção ao suicídio. Na essência, a prevenção ao suicídio que o CVV faz é consequência da escuta que ele oferece. A escuta empática, sem julgamento, acolhendo, respeitando o outro, respeitando a dor do outro, respeitando aquilo que ele está vivendo, independente de se o voluntário concorde ou não com aquilo, mas ele respeita. E é isso que é importante para quem está sofrendo, ser respeitado na dor e que a sua dor seja validada. Não, você é mais forte que isso, você passa fácil por essa. Não, isso não é validar o sofrimento, isso é minimizar. O que oferecemos é exatamente essa escuta, no sentido de ter respeito e acolhimento a quem precisa. E eu lembro do Mauro contando que quando foi fazer a pesquisa, você queria ouvir as gravações, né, Mauro? Para fazer o estudo e tudo mais. Conta um pouco para a gente de como é que foi esse começo. Então, o húngaro estava falando agora, e eu comecei a lembrar de como uma das coisas que mais me chamou a atenção, talvez eu nunca tenha falado isso antes, assim, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é como a gente não tem acesso à informação relacionada ao assunto, né? A gente não sabe, assim, quem não estuda, quem não lê, quem não vai atrás, assim, está seguindo sua vida, fazendo outras coisas, a informação não chega, e o que o húngaro bem colocou agora de como falar, assim, você vai sair dessas coisas, a gente acha que é isso, né? A gente acha que não, você vai sair dessa, vamos para uma festa, né? Porque você acha que está ajudando a pessoa, assim. E muitas vezes a informação de que
talvez não seja dessa maneira, não seja isso que a pessoa precisa no momento, é importante chegar para as pessoas que possam fazer um auxílio para quem está do lado, né? Assim, para quem precisa. E foi com essa desinformação que eu cheguei no CVV, e aí eu falei, não, vamos lá, eu quero passar 2 dias aqui gravando os atendimentos, né? Não, né? Aí eu percebi que eu estava mais curioso do que, né, querendo... Aí quando foi o Alvarenga que me atendeu a primeira vez, e ele começou a conversar, olha, a gente pode passar algumas informações, como a gente atende, mas os atendimentos são sigilosos. E obviamente são sigilosos, né? Porque cada um quer contar para quem, muitas vezes não quer contar para todo mundo. E isso que é muito importante, né? E você estar disposto, porque se a pessoa escolheu você para contar, é muito importante você ouvir, porque você tem uma importância para essa pessoa muito grande, mesmo que você não a conheça, mas ela te escolheu para contar. Então, é muito importante essa coisa de ser sigiloso. E aí, dessa forma, talvez também, né, existe uma forma das pessoas se sentirem muito mais seguras também, né? E foi assim que começou a pesquisa para o filme também, né? A partir daí, a partir desse desconhecimento, que eu, como uma pessoa que não tinha estudado, assim, tinha mais curiosidade, comecei a entender por que é importante falar sobre isso, né? E aí, uma coisa que você falou, Paula, que assim no início, você falou, eu fiquei com um pouco de medo de assistir. E é isso que muita gente tem o medo. Por quê? Porque não tem essa informação. Porque, assim, muitas vezes... E também junta com muita mídia que vai para o lado do sensacionalismo, que aí faz de uma forma que não ajuda, não é benéfica, e aí explora outros tipos de coisa justamente para, enfim, para vender mais, enfim, não quero entrar nesse método, mas aí você fica com medo, porque eu não quero ver não quero ver coisas que não me agradam, né? Mas a gente pode conversar, a gente pode falar, a gente deve conversar da forma que for preciso, da forma correta e da forma que a gente... É por isso que essa informação é muito importante, né? E o documentário tem essa leveza justamente por isso, porque, gente, vamos falar de vida. É um assunto que acontece, mas vamos falar de vida. As pessoas estão vivas. E acho que uma metáfora muito boa para esse nosso segundo encontro, que você estava falando, eu estava com medo, será que eu chamava as pessoas de novo e você chamou? É justamente a segunda chance para as pessoas, que muitas vezes não se veem, tenta falar com uma pessoa, não consegue, mas ela pode ter uma segunda chance com outra pessoa, ou terceira chance, ou quarta. Então, essa metáfora da gente ir tentando essa mania de viver, né? A gente pode ir tentando. Eu acho que isso talvez seja um bom recado, usando essa metáfora desse segundo encontro, né? Que momento chega o mar para a gente no documentário? E eu gosto de dizer isso até por conta de que eu quis muito que uma pessoa muito querida assistisse o documentário. E eu sugeri uma vez e a pessoa, eu não vou assistir isso. Não vou assistir. Eu falei, mas tem mar, tem portas, tem uma poesia, tem uma trilha sonora linda. Mar, portas. E foi através disso que eu consegui fazer essa pessoa assistir o documentário e que também já passou adiante para uma outra pessoa. Foi isso que me interessou, foi isso que desmistificou para mim. Quando começa a trilha, começa aquela delicadeza, quando chega no momento que dá aquele nó na garganta, aí, né, você me dá aquele fôlego, me dá aquela pausa para eu retomar e continuar assistindo o documentário. Então foi da forma como me tocou que eu consegui passar para frente, fazer outra pessoa assistir, e eu sei que agora vai um passando para o outro, né? Quando eu comecei a pesquisa do filme, comecei a ler muito sobre o assunto e ver outros trabalhos já feitos, que aí eu entendi essa coisa de eu não quero ver isso, sabe? Porque a maioria das coisas que foram feitas talvez possam ser um pouco pesadas, né? Não quero falar de todos. E aí eu procurei
como que eu posso falar sobre esse assunto que tem uma carga muito forte, de uma forma em que a gente consiga atingir as pessoas sem ter esse impacto negativo. E nessa pesquisa, e conhecendo o assunto, conversando com as pessoas, eu vi que cabia muito a gente falar sobre esse peso que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, não sabe como resolver, que não seja mostrando uma pessoa triste, por exemplo. Existem outras maneiras. E aí foi que nós começamos a pesquisar, encontramos lentes diferentes, né, para você passar a sensação de que a minha visão está distorcida, eu não estou vendo as coisas com clareza, e aí, se eu não estou vendo as coisas com clareza, talvez eu não vou encontrar a melhor solução para isso. Outra coisa foi a trilha musical, que eu tentei trabalhar de uma forma em que conduzisse para, primeiro, o entendimento, em alguns momentos para sentir um pouco não de tensão, mas um pouco desse peso que não seja mostrado, mas também a música também ajuda a isso, e nas soluções que o filme propõe. E a coisa do mar, né, é um pouco nessas leituras eu comecei a perceber que na vida, até conversando com o húngaro uma vez, na vida a gente tem muitos altos e baixos, né? A gente tem muitos momentos que a gente está mais triste, tem momentos que nós estamos até muito alegres, muito expansivos, tem momentos em que a gente está calmo, tem momentos que nós estamos mais agressivos, e a gente precisa entender isso, que a vida também tem seus altos e baixos, e a gente consegue atravessar esses altos e baixos. E aí, se a gente pegar a analogia do mar, que o mar tem todas as suas fases, né? Tem momentos em que ele está uma tranquilidade, que o sol batendo lindo, maravilhoso, e tem momentos que ele está meio revolto, que você não consegue nem entrar no mar, e que as ondas estão quebrando muito perto, e aí é perigoso. Então, quando a gente revela que a sua porta pode se abrir para um mar mais tranquilo, é que você pode se abrir e você pode encontrar tranquilidade você pondo para fora o seu íntimo, o que está dentro do seu quarto, o que está dentro de você. Então, isso é uma analogia que nós tentamos trazer para que a gente pode abrir a porta do quarto que o húngaro falou, né, que os nossos filhos, até nós mesmos estamos, né, e que a gente quer manter fechado. Não, a gente pode abrir. E muitas vezes a gente encontra uma dificuldade de comunicação, mas a gente pode abrir de novo, a gente vai encontrar esse mar tranquilo, né? E então eu acho que a tentativa do filme de trazer a poesia, trazer a leveza, trazer as trilhas sonoras que conduzem mais a reflexões é bem nesse sentido, assim, sabe, Paulo? Que a gente pode conversar e deve conversar sobre esse assunto sem a gente ficar com medo, sem a gente ficar com qualquer outro tipo de sentimento que não seja informação, porque de repente o nosso familiar está precisando, o nosso vizinho ou alguma outra pessoa que a gente pode acolher está precisando. Então, esse tipo de informação é muito importante. E é por isso que eu, né, até na escolha da trilha sonora, que a Paulinha está aqui, conhecendo o trabalho da Paulinha, era um trabalho de muita delicadeza, assim, de muita profundidade nas letras, sabe? E aí foi essa proposta, assim, que vamos chamar a Paula, para ver se ela topa participar, né? A Janaína Caldeira, que estava fazendo a produção do filme, que tinha o contato da Paula, entrou em contato com ela. E deu super certo. Quando a Janaína entrou em contato comigo, né, para essa trilha sonora, ela me falou, né, passou o briefing mais ou menos, ela falou, é a trilha sonora de um documentário sobre suicídio. E eu me interessei prontamente. Porque é um assunto que é tabu, é um assunto que eu sempre pensei, nossa, isso acontece com pessoas que eu admiro, então eu nunca coloquei isso no lugar de, nossa, fraqueza, sabe? Por mais que eu não tivesse nem condição de elaborar direito esse assunto, porque eu nunca tinha procurado nem ajuda, inclusive, né?
Mas eu pensava que muitas pessoas que eu admirava já tinham procurado isso como uma alternativa, né? Inclusive, eu vou citar o exemplo da Violeta Parra, né? Aquela maravilhosa ode à vida, né? Que é Graças à la Vida. Ela compôs, ela lançou esse disco, pouco tempo depois ela se suicidou. Então, como você explica uma coisa dessas, né? Dentro de uma música que na América Latina, né? Um dos maiores hinos à vida, Graças à la Vida, ela faz uma letra que não se repete, ela só repete o refrão, mas uma letra assim, agradecendo a tudo na vida dela, desde os olhos dela, a escrita, sabe? Ela agradece tudo, os ouvidos que ouvem os pássaros, ao olhar que ela pode olhar para o homem que ela ama. Ela agradece a tudo na vida. E depois de pouco tempo que ela lançou esse trabalho, ela tira a própria vida. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade e as minhas inquietações, a minha música, ela é em torno disso, são as minhas inquietações. E a gente vive numa sociedade muito pautada da performance, muito pautada... Sei, você está sempre competindo com o outro, você tem que ser melhor do que o outro, e qualquer coisa que você demonstre um pouco de sentimento é sinal de fraqueza. E aí um ato desse, você coloca num lugar assim, num tabu, num não exemplo, numa coisa não ser dita, numa coisa suja, num lugar ruim, e que daí ninguém conversa e vai acontecer novamente, você não sabe quem vai ser o próximo, porque todo mundo se esconde, porque todo mundo trava a própria voz, porque não quer falar a respeito, porque não sabe. Eu venho de uma família muito simples e muitas vezes eu ouvi dizer que você procurar ajuda psicológica é frescura. E, assim, são coisas que a gente pauta a lógica que a gente é governado, inclusive em âmbito político, sabe? Você vê pessoas muito insensíveis tomando decisões e que sem pensar no todo, sem pensar nas condições, sem pensar na saúde, tem essa dicotomia de mente e corpo, sabe? Sendo que as coisas se somatizam, sendo que a gente é parte do todo. Então, quando eu entrei em contato, eu falei, nossa, é uma oportunidade. E tinha uma coisa assim, uma coisa dentro de mim, assim, dizendo o seguinte, que se eu me envolvesse com essas pessoas, ia ser legal para mim também. Porque em algum momento eu ia precisar de ajuda profissional também, de escuta qualificada. E aí, quando eu fui me encontrar com o Mauro, né? Ele contou melhor sobre a ideia do documentário. Tinha algumas coisas gravadas e principalmente a parte da Karina. E aí, né, a máxima, quando se tem vida, tem jeito. Você ouve essa frase, você não precisa ouvir mais nada, né? Você fala, nossa, tô dentro, vamos lá. E é por aí, né? Foi algo que eu falei, nossa. E ela contando a história dela, né, que desde criança se interessava pelo assunto, por questões pessoais, e que daí sempre despertou, né, em ajudar o próximo. Falei, nossa, que coisa linda, que trabalho, é uma vida, né, uma trajetória tão bonita, tão generosa. Então eu quero estar com essas pessoas, sabe? Eu quero andar com essas pessoas no recreio. Então eu falei, poxa, é isso, sabe? É um caminho. E quando... Isso, né, quando o Mauro me procurou, foi a inscrição do projeto. Aí até, né, ser aprovado, eu assinei a anuência e tudo, até ser aprovado, até rodar de fato, até ser lançado, tudo mais, e até eu ser cobrada, né, sobre apresentar a canção. Aí minha vida já tinha virado do avesso, assim, eu estava fazendo um monte de coisa, eu estava lidando com alguns lutos, e lidando com alguns lutos dentro do meu trabalho musical, e estava no meio de turnê. Aí esse negócio da escuta é muito louco, né? Porque eu estava em processo de composição da trilha sonora, e aí eu falei, nossa, tive uma ideia, preciso gravar para o Mauro. Aí a gente estava hospedado lá em Balneário Camboriú, no apartamento de um amigo meu. Inclusive é um lugar que tem mar, né? Tem praia lá. Mas você observa a orla da praia, só tem prédios, tem muitos prédios. Então, se você vai tomar um banho de mar, você não tem sol batendo na praia, porque são muitos prédios. Então, é a situação, né? Uma situação que você fala, não, eu vou morar num prédio, num apartamento aqui, vou tirar o sol da praia. Bom, enfim. Aí eu tava lá, fui tocar o violão, fui lá fora. A hora que eu comecei a tocar, a janela da frente se fechou na minha cara, assim. Aí eu falei, eita, tô atrapalhando. Aí eu virei pro outro lado, assim, da varanda,
Aí uma janela na minha frente se fechou também. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu não conseguia, não tinha espaço para tocar essa música, não tinha espaço para desenvolver a minha ideia. Aí eu praticamente entrei dentro do guarda-roupa do quarto de hóspedes, né, ao qual a gente estava hospedado lá em turnê, a banda. Sabe, eu estava totalmente afetada por, sabe, me sentindo sozinha, sem escuta. Então o celular naquele momento e a mensagem de WhatsApp que eu mandei para o Mauro foi um lugar de escuta que eu encontrei ali naquele momento doido para passar a ideia musical para frente. E que bom que eles compreenderam, que entenderam essa ideia, porque é muito difícil, às vezes, você passar uma ideia quando ela ainda está em estado de demonstração, né? Você fala, poxa, é uma responsabilidade de compor a trilha sonora de um documentário, eu estou mandando um áudiozinho aqui, cantando meio mequetrefe, com violãozinho aqui, umas ideias ainda tão insossas, mas que a pessoa acreditar nisso, acreditar que o resultado final vai ser bacana, sabe? É difícil você convencer alguém assim, né? Só nesse tipo de ferramenta tão limitada, mas foi o que aconteceu e estamos aí. Não, mas eu te falei, né, Paula, que esse áudio que você mandou do WhatsApp, que eu achei com tanta emoção, tão genuíno assim, eu e o montador, o Vitor Alves Lopes, mandei para ele e falei, Vitor, olha que legal que tá, vamos já montar, vamos colocar, porque assim, na montagem, muitas vezes você coloca o áudio para marcar e depois você substitui. Nós colocamos o seu áudio do WhatsApp e ficou tão legal no trecho que a gente manteve esse áudio no filme e depois a música entrou de novo, aí, né, composta com todos os recursos, né? Eu joguei bastante coisa, eu pus bastante coisa, mas além, assim, do que só a canção em si, né? Nesse áudio. Então, acho que pegou um pouco de tudo, assim, de todo esse turbilhão que eu estava enfrentando. E ter entrado em contato com o documentário, com as pessoas, né? Porque o documentário, o que é um documento, né? Sem que as pessoas o validem. Mas ter entrado em contato com essas pessoas, assim, foi parte crucial para que eu também pudesse me envolver, para que eu pudesse elaborar os meus lutos, que não é pouco, não é de agora, de muito tempo. E elaborar tudo isso e também entender a importância da escuta, né? A escuta que é tão trabalhada no CVV. Inclusive, logo que eu vim morar em Sorocaba, há uns 13 anos, eu quis ser voluntária do CVV, né? Fiquei sabendo como era o trabalho do CVV. Eu falei, nossa, que incrível, eu quero ser voluntária. Só que aí quando eu estava aberta a inscrição para fazer o treinamento, eu comecei a estudar bem no horário. O horário que eu tinha arrumado para fazer isso acabou não dando certo. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. E daí, em algum momento, né, esse encontro foi possível, né? E aí eu entrei em contato e conheci todo mundo. E estamos aí, todo mundo muito preocupados, né, com o bem comum, com o bem-estar comum e com a escuta. E com que isso não seja um tabu, com que o Setembro Amarelo seja um mês realmente de debate, em que você consiga encontrar lacunas, né, e espaços para você poder falar sobre isso, que é uma condição humana. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe onde vai estar, sabe? Um dia você está muito bem, no outro dia você não está bem, e é preciso de ajuda, e a gente é comunidade, a gente está aqui, e um precisa do outro, e acho que é o mais importante essa mensagem mesmo, né? O documentário é muito acessível e realmente tornou isso acessível, o assunto acessível, com arte, com cuidado, com direção artística, com escuta, com pessoas muito qualificadas falando a respeito, né, e muito atenciosas e muito preocupadas com a vida. Assistir o documentário é ver o detalhe e o cuidado na preparação de cada questão, né? Desde a arte, desde a fotografia, o assunto, os diálogos, né? A parte técnica vindo. Eu lembro quando eu escutei, eu vim ouvindo, e aí você vem caminhando, né? Esperando qual é a próxima cena. Lembro exatamente do momento que a Karina entra, e aí ela começa a me posicionar, e aí depois você volta de novo para aquela poesia. É fantástico. Fica aqui o apelo para que assistam o documentário e que indiquem para os seus amigos e tudo mais. E, Paula, esse amor pela Karina é recíproco, né? Porque quando a gente falou de gravar o Vídeos Calados, a Paula tem que cantar pra gente. E sabendo ainda da forma como nasce essa composição, não é, Dindesa? A palavra é com você agora, pode falar.
Eu acho bonito porque a Paula traz uma história de dor, uma história que as janelas se fecharam para ela, mas ela pôde abrir as portas, né? E eu acho bonito isso, porque a metáfora do próprio documentário tem isso, quando os ouvidos se calam, né? A gente precisa encontrar maneiras da gente se comunicar e falar sobre a nossa dor. Então, a tua música que você fez dentro do armário, né, possibilitou muita espontaneidade, Paulo, né? Porque assim, eu acho bonito, porque veio in natura e foi utilizado, né, pelo Mauro e pelo Vitor, né, de uma forma que eles potencializaram a tua potência. E eu achei muito bonito saber dessa história. Primeiro, porque fruto da rejeição e provavelmente de muitas outras dores, né? Não é nada gostosinho. Você está colocando a tua voz, expressando a tua arte, né? E você vê pessoas fechando a janela, né? E eu não estou nem julgando essas pessoas que fizeram isso, mas eu estou trazendo à tona, né, um foco em como você reagiu. Você não se calou. Né? Os teus ouvidos e a tua música foi calada por causa dos outros, mas você não se calou. E você vem, eu acho que muito dessa espontaneidade que você manda pelo WhatsApp, né? Esta música veio muito, né? Originou muito a partir da tua dor. E aí eu acho isso bonito num ser humano, porque a partir do momento em que a gente começa a perceber que as pessoas sim têm sofrimentos, mas as pessoas têm formas e estratégias para lidarem com eles, né, com esse sofrimento que vem, que a gente tem jogo de cintura e que a gente tem cada vez mais, né, que se abrir, né, não somente os nossos ouvidos, mas nossos olhos, todos os nossos sentidos para ofertar acolhimento. Eu acho que esse é o caminho, sabe? E assim, a tua voz, né, e a tua comunicação através da música vem muito, né, como ponto de encantamento. Porque eu acho que cada ser humano tem o seu próprio talento, né? Eu vejo pelo húngaro o jeito firme, a voz linda e poderosa que ele tem, né? Quando ele fala, não me dá um microfone que eu não paro de falar, eu gostaria de ficar ouvindo, né, o dia inteiro o húngaro falando também, sabe? Aí quando você dá um recurso e um instrumento e a educação e toda a informação para o Mauro, veja a arte que ele transforma isso. Quer dizer, eu acho que cada um, né, tem a sua própria potência, né, e isso que eu acho bonito. No documentário, isso fica muito claro. Todos os personagens que são pessoas não, né, fictícias, são pessoas reais, que sofrem, que aprenderam, inclusive, a lidar e encarar o próprio sofrimento e hoje estão vivas. Isso que é a coisa mais bonita e esperançosa. Já dei o spoiler do documentário para quem não assistiu, mas o mais esperançoso é ver exemplos vivos de pessoas que a gente não traz um cineminha e a gente não traz uma ideia utópica, a gente traz histórias de pessoas que conseguiram se superar, porque está vivo, apesar de todas as dificuldades, apesar de uma tentativa ou 2 ou 3 tentativas de suicídios, né? Isso é um poder magnífico, né? É mostrar, escancarar a potência vital. Então, quando você fala dessa tua experiência do armário, eu fiquei bastante comovida e bastante entusiasmada por ter você perto de mim hoje, sabe? Então, assim, todos os lugares que eu puder levar a tua música, eu vou levar, né? Assim como todos os lugares que eu posso, eu levo o húngaro, assim como todos os lugares que eu levo, né, que eu falo do documentário, eu levo, porque é isso, né? Essa é uma forma da gente resistir, né, e não desistir. O filme contribuiu muito para mim como pessoa, como crescimento, como aprendizado, né? Quando eu entrevistava os personagens, né? A maioria dos personagens, das pessoas entrevistadas, me agradeciam por falar, né? Que é bem que o húngaro traz, né? Quando você ouve, né? E você sabe ouvir ou aprende a ouvir,
né? O fato de você desabafar, você falar, faz muito bem. Assim, então, eu achava isso uma coisa mágica, porque assim, as pessoas estavam abrindo o coração delas para mim, assim, para o filme. Todas as pessoas, nós conversamos de primeiro encontro. Não teve assim uma conversa antes. Isso é uma coisa até que eu emprestei um pouco do Eduardo Coutinho, um dos melhores documentaristas que a gente teve, que ele tinha coisa do ineditismo, né? Então, imagina você, eu tendo o primeiro encontro com as pessoas contando tudo pro filme, assim, sentimentos, assim, e depois me agradecendo. Eu falei, não, eu que tenho que te agradecer por você poder confiar e contar, né? E isso foi de um aprendizado, de uma evolução para mim, assim. Então, nesse ponto, eu sou muito grato, assim, pro filme. Eu acho que só me fez bem, assim, sabe? Gostaria de pegar um gancho na fala da Karina e do Mauro, porque eles deixam bem claro, tanto a Karina e depois o Mauro, e o próprio relato da Paula Kowalczyk, da importância de falar, né? Isso deve servir de uma mensagem, de um alerta para aquele que está passando por um momento difícil, e para ele acreditar que se ele falar com alguém, se ele encontrar alguém que o ouça, ele pode dar um novo significado àqueles sentimentos que ele está vivenciando e pode retomar a sua esperança e seguir adiante o seu caminho. O relato que a Paula faz é de uma densidade muito grande, como que a confirmar a importância de você falar daquilo que faz você sofrer. Fica muito evidente, e a forma como que a Karina trouxe em destaque, e o Mauro também, trazendo o retorno das pessoas que falaram para o documentário, como se estivessem contribuindo para o documentário, e eles chegaram à conclusão de que serviu a eles também. Que na essência, é isso mesmo que ocorre com quem se dispõe a falar a quem ouça genuinamente com interesse na dor de quem está relatando. Uma coisa que eu acho importante da gente mencionar é que o documentário ele trata de um assunto que é super espinhoso, que é um tabu, é um assunto que muito pouca gente fala e que se sente à vontade de falar, mas sem romantizar isso, que é super importante, né? Porque muita coisa que a gente vê que fala, que trata ou que mostra alguma coisa sobre suicídio, às vezes é um pouco romantizado. Tem a história do Werther, né, Karina? O efeito Werther, né? Que, né, tem na literatura, conta uma história, né, a primeira história sobre suicídio, e aí, depois de ler o livro, vários jovens fizeram da mesma forma como o personagem no livro fez, que ele cometeu suicídio por conta de um amor não correspondido. E depois que eu também comecei a aprender, né, sobre o assunto, existe uma cartilha da OMS recomendando como falar, né, como você deve se posicionar sobre isso. E isso que você falou, Miguel, é bem isso, porque assim, a coisa do romantizar, do enaltecer a beleza, não é isso. A gente tem que comunicar de uma forma eficiente. Eu acho que o documentário ele vem com uma perspectiva realmente não romantizada e não culpabilizante, que isso eu acho muito importante a gente direcionar, porque a maior parte dos documentários ou filmes que foram feitos sobre suicídio, eles são também estigmatizantes a ponto de culpabilizar, sempre tem que ter um culpado, e a gente precisa entender que o suicídio é multifatorial, não existe uma única causa
Isso quer dizer que cada personagem, né, cada pessoa que foi falando, cada depoente trouxe a sua perspectiva. Isso também eu achei belo, né? Porque vocês não ficaram focando somente uma perspectiva. Vocês apresentaram várias histórias, várias formas de enfrentamento, várias maneiras dessa pessoa lidar. Então, assim, é a realidade tal como ela se apresenta na vida da gente, é assim. Né? Como você falou e trouxe a ideia do mar, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está calmo, tem dias que a gente está revolto, tem dias que a gente está sereno. Isso, quantos mares a gente não também tem que enfrentar, sabe? E o que eu gostei é que vocês fizeram, né, vários enfoques, né, com as histórias das pessoas. E o mais, o ato suicida não ficou tanto em evidência, apesar da gente utilizar o documentário para falar sobre o suicídio. Isso quer dizer que isso eu vejo como um ponto de vista muito positivo, porque a gente tem que falar, sim, sobre o assunto, né? Mas a gente tem mais que acolher. Quando eu já falei isso para o Húngaro, né, num programa que ele, né, conduz, que se falar é a melhor solução, acolher é a melhor ação. Então, quando a gente acolhe as histórias das pessoas e mostra as tentativas de suicídio pelo viés, né, embasados nas histórias, a gente vê muito mais consistência, sabe? Porque senão não fica uma coisa inócua e a gente precisa desmistificar essa ideia que se a gente fala, a gente vai dar ideia. Né? A gente vai ter esse efeito por contágio, que é do suicídio por contágio do Goethe, né? Dessa obra, porque, na verdade, eu acho que a gente não dá ideia para aquele que está sofrendo. O que a gente faz, talvez, é acionar uma vulnerabilidade se não for acolhido. Né? Então, por isso que a gente precisa realmente, né, fazer esse tipo de ação, né, que é uma ação preventiva, mas o objetivo é a gente sempre colocar a pessoa muito atrelada à própria história dela, para ela conseguir se suportar e se superar. Né? Quando eu falo se suportar, é muitas vezes quando o nosso mar está revolto e a gente fala, nossa, eu não tenho um lugar para desembocar, eu não tenho um lugar ao sol, que aí então o Húngaro traz, e que o desenho é a gente buscar o sol, é a gente buscar a luz. E isso, assim, vocês esbanjaram na obra, né? Porque existe uma alternância de escuridão e luz que foi fenomenal. E que aí, então, isso que traz a leveza. A gente não está banalizando, a gente não está brincando de poliana, mas a gente está podendo falar, é possível sim, né? A gente tem uma certa leveza no tratamento, na abordagem desse assunto tão espinhoso como a Megumi acabou de trazer. Eu fiquei muito satisfeita, porque quando eu entrei em contato com tudo, ainda eram poucas coisas, poucos elementos, né, do documentário. Quando eu fui assistir, eu fiquei muito satisfeita porque eu achei uma abordagem responsável. Eu acho que é preciso responsabilidade para tratar do assunto, sem entrar nesse romantismo, sem culpabilizar. Existe um equilíbrio e é muito responsável. Então, isso para mim me deixa muito satisfeita de ter meu nome envolvido com um trabalho desses, porque quando você indica esse trabalho, você sabe que o contexto todo vai ajudar alguém, vai ajudar ou muitas pessoas, ou uma pessoa. Então, pelo conteúdo extremamente responsável. O microfone está aberto para quem quiser trazer mais alguma contribuição. E a gente, claro, vai pedir para a Paula cantar mais uma antes da gente encerrar, né? Vai, Mauro. Preciso só falar, porque a gente falou do filme, mas não falou como ver o filme, né? É verdade, é verdade. Vai ser lançado dia 17 de setembro na Amazon e na NetNow. Uau! Muito provavelmente com as rendas revertidas para o CVV, que a gente está em fase de contratos. Então, por favor, assistam, que estará disponível dia 17. Quero falar parabéns, né? Parabéns para vocês que tanto batalharam e que fazem, né, com esse comprometimento lindo, sério, né, para a gente poder realmente expandir esse trabalho. Então, gratidão imensa, parabéns.
Eu acho que os méritos acontecem quando a gente trabalha duro. E eu vejo, e eu tenho nos bastidores acompanhado o quanto que a gente lutou, e eu posso me colocar também junto nessa caminhada para que esse documentário fosse, né, exposto, colocado, né, para todas as pessoas, além de, né, a gente expandir e abrir os ouvidos que estavam calados, a gente poder falar, né, a gente poder fazer com que as pessoas possam enxergar o sofrimento alheio e que possam também se acolher. Parabéns. Então, meus queridos, muito obrigada por estar hoje e sempre, imagino e espero, com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu também agradeço a oportunidade desse reencontro, como sempre, muito significativo. Dizer de que todo esse sucesso do documentário, nós só colhemos aquilo que plantamos. Muito bem dito pela Karina, o trabalho foi intenso. A preparação do solo, a adubagem, não poderia dar outro fruto. E é isso que está acontecendo. Vale também para Paula Bianco pela persistência de fazer novamente o Momento Cast e nos conceder a oportunidade desse reencontro. E para você que vai nos ouvir, acredite que sempre há uma oportunidade para você falar daquilo que está doendo na sua alma. Obrigado a todos. Húngaro e Karina, tem alguma atividade, alguma ação ou alguma palestra sua, Karina, alguma live que para a gente divulgar? Eu estou fazendo várias ações, várias lives, dentre elas, né, o programa Raise Somos Mudanças, que a Paula faz parte, com os docentes, alguns dos docentes e a primeira turma da pós-graduação em suicidologia da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Nós estamos fazendo várias ações, né? Então, não só uma ação, eu acho que como para contemplar aquela ideia de que, né, a prevenção tem que ser diária, a gente faz várias ações, tais como atendimento online, plantão psicológico, atendimento para o pessoal LGBTQIA+, atendimento, a gente vai abrir agora uma ação para os migrantes e para os refugiados, para atendimento psicológico. A gente está fazendo várias rodas de conversa para trazer e disseminar realmente a importância da gente falar sobre os nossos sentimentos, principalmente nessa pandemia. A gente também está com um trabalho psicoeducativo, né, com os próprios educadores, então é um programa que se chama Educar Dores, que a gente acolhe, faz rodas de conversa com todos os profissionais da educação. Então, assim, sugiro para que vocês busquem, né, pelo programa Raise Somos Mudanças. Até o meu próprio podcast, Se Tem Vida, Tem Jeito, né, foi feito para ser uma das ações, né, do programa Raise Somos Mudanças. É um programa que é um conjunto de ações 100% colaborativo, que os serviços vão estar disponíveis gratuitamente até dezembro de 2020. Então, você vê que assim, a gente tem que botar a mão na massa, não adianta só ficar falando de números, não adianta só ficar falando de epidemiologia, né? Eu sou uma mulher muito de ação e muita crença de que se a gente faz junto, a coisa começa a dar certo. Então, obrigada por perguntar, Megumi, né? Então, peço para que vocês possam, e aí tem o meu site, www.karinafukumitsu.com.br, que lá tem a minha agenda, tá? E aí nessa agenda vocês vão ver, né, que eu tenho feito bastante lives, palestras, e aí, assim, o objetivo não é me colocar, me divulgar, é trazer esta ideia de que se você pode realmente procurar ajuda, busque ajuda, né, se sinta acolhido, não pelas pessoas que não te acolhem, mas por um grupo que realmente possa te dar valor, né, e importância para a sua existência. Obrigada, Megumi, por perguntar. Nós, de Sorocaba, aderimos à programação nacional do CVV no Setembro Amarelo. Haverá ações durante todo o mês e eu lhe envio depois pelo nosso grupo lá. Obrigado.
Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre esse trabalho, né? E para mim, através da música, é uma conquista mesmo, né? Eu poder fazer algo relacionado à música e que seja sobre esse assunto que, enfim, é tratado com tanta responsabilidade, com tanto equilíbrio nesse trabalho, com tanta gente envolvida que realmente está interessada, né? Na qualidade de vida das pessoas, e se tem vida, tem jeito. Então, muito obrigada pelo acolhimento aqui de vocês, tá? Muito obrigada, Paula, pelo convite. Então, eu vou finalizar com uma canção que faz parte da trilha sonora do documentário. Não é minha composição, é da Fernanda Takai e do John Ulloa. E também é sobre um pouco dessa coisa do luto, né? De querer que as pessoas, né, prolongar a vida das pessoas. Então, acho que essa música, ela me tocou muito na minha adolescência e coincidiu quando o Mauro me chamou para participar do documentário. Eu tinha gravado ela numa coletânea de 25 anos da banda Patufu. E aí essa música entrou para essa coletânea e daí entrou pro documentário também. Mais uma contribuição. Então, vou finalizar aqui com a música. Canção para você viver mais. Nunca pensei um dia chegar e te ouvir dizer que não é por mal, mas vou te fazer chorar. Hoje vou te fazer chorar. Não tenho muito tempo. Tenho medo de ser um só. Tenho medo de ser só alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Deixei que tudo desaparecesse perto do fim. Não pude mais encontrar o amor, ainda estava lá. O amor ainda estava lá. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. E faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais.
Participaram desse episódio a suicidologista Karina Okajima Fukumitsu, a cantora e compositora Paula Cavalciucchi, o diretor de cinema e vídeo Mauro Batistella, José Luiz Húngaro, voluntário do CVV, e Megumi Kawauchi, coprodutora do Cucas Podcast. Nos reunimos por conta da nossa identidade de propósito de acolher e preservar a vida e para divulgar o documentário Ouvidos Calados, que aborda o suicídio de forma delicada e artística. O tema, considerado tabu e pouco falado, avança silenciosamente como uma das principais causas de mortes, atingindo quase todas as faixas etárias. A partir do dia 17 de setembro de 2020, o documentário estará disponível para assinantes NetNow e do dia 27 de setembro para os assinantes da Amazon Prime. Lembrando que o documentário ficou disponível gratuitamente até outro dia no Vimeo, em decorrência da pandemia Covid-19. Muitas lições e frases podem ser tiradas do que foi falado e cantado por esses gigantes. Ouvir e acolher já é prevenção ao suicídio. Se falar é a melhor opção, acolher é a melhor solução. Só quem já perdeu alguém para o suicídio sabe a dor e o vazio que se sente. Só quem cogita a possibilidade de dar cabo à própria vida sabe o que está sentindo. Por isso, se isso lhe acontecer, por favor, respira. E ecoando o que a Karina sempre diz, se tem vida, tem jeito. Obrigada por seu tempo e até. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Um ótimo setembro para todos nós, para todo mundo. Obrigada, minha gente. Continuemos. Vocês são incríveis, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Assistam o filme, quem tiver a Amazon NetNow. Espero que em breve a gente possa ampliar um pouco isso. Quem gostar, divulgue, por favor, porque isso é muito importante, não só para nós, mas para quem está precisando, às vezes, escutar algumas palavras de acalanto. Eu acho que é isso. Nunca pensei um dia chegar e te ouvir dizer que não é por mal, mas vou te fazer chorar. Eu vou te fazer chorar. Não tenho muito tempo. Tenho medo de ser um só. Tenho medo de ser só alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Alguém pra se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver